Com a viralização do vídeo do Felca sobre adultização, que denuncia a exploração e sexualização infantil, combatendo a erotização de crianças e adolescentes, começaram a surgir declarações dizendo que os acusados estão sendo injustiçados. Como nesse exemplo, eu creio que é o namorado ou o marido de uma pessoa que tem sido acusada pelo Felca. Há muito tempo, não só eu, mas muita gente percebe como certas pessoas usam o nome de Jesus dizendo que o servem, o adoram e que a justiça de Deus será feita. Falam sem temor, sem reverência, tratando o nome de Cristo como um amuleto. E assim dão munição para que os inimigos da fé cristã caluniem Jesus e seus seguidores. O que muitos desses que caluniam, e até alguns do que dizem seguir Jesus, não percebem é que não se trata do Jesus das Escrituras porque não o conhecem, mas sim trata de outro Cristo, moldado segundo o seu coração enganoso. Pois a palavra de Deus diz que o homem foi criado à imagem de Deus. Mas nós vemos que após a queda, o homem caído ele cria deuses à sua própria imagem, segundo as suas conveniências. Vocês sabiam que o nome Jesus era comum entre os judeus na época da igreja primitiva? Na raiz original é o mesmo nome que Josué, apenas traduzido de forma diferente. Em Colossenses, Paulo menciona um colaborador chamado Jesus, que também era conhecido como o Justo, ou seja, um discípulo fiel de Jesus, que também se chamava Jesus. Agora, já em Atos dos Apóstolos, encontramos Bar Jesus, um falso profeta. E Bar Jesus significa filho de Jesus, ou seja, o pai deste falso profeta se chamava Jesus também. Então se percebe que não era um nome exclusivo, e sim comum. E ouso dizer, muitos que afirmam adorar Jesus enquanto vivem no pecado, na prática, podem estar servindo a demônios que eles mesmos nomeiam como Jesus. Às vezes, inconscientemente, ou quem sabe, conscientemente, dado a mistura sincrética tão comum no Brasil. Eu confesso que isso me revolta, embora eu saiba que a glória de Deus nunca é diminuída. E eu separei aqui alguns exemplos para vermos juntos, Tem esse influencer que eu nem sei o que faz, chamado Mau Mau, que foi preso por divulgar jogos de azar, bets, tigrinhos, que destroem famílias brasileiras tanto quanto o crack. Vamos ver. Vou fazer uma oração aqui, todo mundo aqui, meus amigos aqui, certo? Meus amigos de cela, vamos fazer uma oração todo mundo vai sair dessa, certo? Cê é louco? Doutor Brito, pai, graças a Deus e Jesus lá em cima. Satisfação, aliado, tô indo embora, vou aqui tomar minha duchinha, esperar o alvará e porque um homem de Deus não vai ficar preso, eu não sou ladrão, eu não sou bandido, o Mau é do povo, o Mau é Brasil, caralho. Tem também essa famosa atriz de conteúdo adulto, que colocou o próprio filho como câmera de suas filmagens eróticas. Ou seja, até Satanás fica impressionado. Porque eu consegui voltar para a prostituição, ir para o conteúdo adulto, recuperar todo o meu patrimônio, ganhei mais de 7 milhões em menos de um ano, porque foi Deus quem me deu. Mas não acho que a gente precisa estar dentro de uma igreja para ter contato com Deus. Até porque eu falo com Jesus 24 horas, em todas as minhas orações. De manhã, de tarde, de noite, eu falo com Ele. Então, você não precisa estar num local para buscar a Deus. A pergunta é, que Jesus é esse? Certamente não é o Cristo das Escrituras. E se o verdadeiro Cristo se revelasse a eles, rangeriam os dentes. Essa é a triste realidade de um evangelicalismo superficial. E muito disso acontece porque falsos mestres pregam um falso Cristo e um falso evangelho. O pivô do recente escândalo, esse tal Ítalo Santos, acusado de assediar adolescentes, aparece ao lado da adolescente mais famosa, conhecida como Camilinha, recebendo profetadas em 2 ocasiões, de 2 falsos profetas, que se vivessem no tempo do Antigo Testamento, não escapariam do juízo. Era para você estar ainda mais além, mas tem coisas que ainda estão atrasadas.
Jesus falou para mim, eu quero fazer, mas libera o perdão. Libera o perdão para me romper mais. Libera o perdão. Jesus falou assim para mim, fala para ele liberar o perdão. Sabe por quê? Porque eu sou o pai que ele precisa. Eu entrego para ele a paternidade que ele precisa. Eu sou o abrigo que ele precisa. Sabe por quê? Porque quando tu estava no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu te levantei. Tu és meu. Ítalo, tu és meu, o Senhor está dizendo. E ele está dizendo para você, libera o perdão. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você, prepara um banquete. Prepara a mesa. E quem viu a tua luta, chama eles. Porque que Deus não só está fazendo, mas irá fazer. Então receba esse presente como algo profético para a sua vida. A palavra do Senhor. O melhor presente que pode se ganhar é uma Bíblia. Então leve essa Bíblia com muito carinho. Como o meu carinho pela sua vida. E como o carinho do Senhor com você. Jesus te ama muito, viu? Tão grande sobre a tua vida, que essa graça, menina, você não tem noção. Porque se você não for uma das pessoas mais relevantes desse país, você não tem noção do que Deus vai fazer aqui dentro do teu nome. Isso aí nem começou. Porque quando lá na frente a obra começar na tua vida, vai ser uma briga de multidão que Deus vai lançar. Porque na tua vida terá grandeza, terá missão, terá vitória. Mas tu vai passar por uma terra que vai passar toda a tua vida. E o Senhor está dizendo para mim, falar para ti. Eu não sei qual é a perda, mas o Senhor manda me dizer, se o teu coração não estiver forte, você não vai conseguir suportar. Mas se você for madura, para entender a direção de Deus, você vai cantar o hino da vitória. Porque o Senhor manda te dizer assim, não é o tempo, vai vir. Ele achou que está na fica de pé. Fica de pé. Olha nos meus olhos. Você é uma pessoa tão sensível espiritual que não sente as coisas que é covarde para falar. Você é um cara que é tão sensível às coisas espirituais que não é as coisas que se alegrou para ele falar. Quebra para abençoar a vida daquele menino. Porque hoje Deus vai liberar uma vitória e vai trazer uma transformação de nós na vida. Você quer ver? Toda a obra de feitiçaria que fizeram, ela não tem culpa. Mas ela é vítima de ataque. Tudo que fizeram contra a vida dela, salta pra fora, salta pra fora, salta pra fora, salta pra fora, quem chorou dela, salta pra fora, a dor, toda a dor, nada, reviu, pra acabar da sua, ela vai pra salta pra fora, toda a obra de feitiçaria, porque eu vou quebrar agora, eu já te vi, vai lá naquele cemitério, ela vai aquela baixa, hoje é uma reflexão. O que é a dor não vai ser dor. O que é a tristeza não vai ser tristeza. Deus também traz primeiro provações. E o Senhor falou para mim hoje que por causa desse culto, Ele está fazendo uma quebra até agora. Ele está fazendo uma quebra até agora. Abraça. Essa revelação é agora. Essa revelação é agora. Mas você não lembrar dessa revelação. Agora. Então, como combater isso? O Novo Testamento não promete o fim dos falsos mestres antes da volta de Cristo, mas garante que ele os erradicará no seu retorno. Enquanto isso, a Escritura alerta: o povo perece por falta de conhecimento. A igreja precisa estar em constante reforma, pois tende a se afastar da palavra. Mas também não podemos inocentar os cristãos, em especial os omissos, que em vez de se posicionarem, repetem frases vazias como não julgueis. O cristão deve, por exemplo, questionar a liderança da sua igreja, quando ela abrir espaço para falsos mestres. E como Jesus fez com Satanás no deserto, temos que resistir com a palavra, ao dizermos, está escrito. Se você concorda que esse alerta precisa chegar para mais pessoas, eu peço que você curta esse vídeo e comente para que assim o YouTube entregue para mais pessoas. E se quiser apoiar o meu trabalho, o link para adquirir as camisetas do Ministério Rima Teológica está aqui na descrição. Tamo junto, Deus abençoe.
Deus.